Muito bem, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula de Atos dos Apóstolos para o segundo ano do Instituto Teológico Quadrangular aqui na cidade de Barbacena. Vamos continuando aí com estas aulas online para que você não fique desatualizado e para que você não perca tempo estudando em casa, né? Estamos nesse afastamento aí devido à quarentena composta pelo Covid-19. Então, nós vamos seguir aqui, pedir a bênção de Deus. Vamos estudar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para que você possa crescer o seu entendimento em questões assim, muito polêmica às vezes. Às vezes você precisa muito explicar esse evento para as pessoas. Então, vamos compreender um pouco sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a oração em línguas. Eu acredito que vai acrescentar muito no seu ministério. Como de bom costume, eu quero nesse momento fazer uma oração para abençoar a sua vida. Senhor nosso Deus e glorioso Pai, nesse momento nós nos reunimos na Tua presença para receber o Teu poder, para receber conhecimento, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir. Abençoa cada aluno, dê sabedoria, entendimento. É no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bons estudos, Deus abençoe sua vida. Bom, o evento de Pentecostes, é importante saber o que era para eles, como eu falei na última aula, a festa dos judeus em memória, o dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. E eles são bem rígidos com essa questão de memória. Em algumas comunidades judaicas, a sétima noite do Peshach, a noite em que o mar se abriu para os judeus, encontra-se muitos que caminham em caçambas de águas para recriar aquele evento. Olha que interessante. Tem até a declaração de um judeu, e ele diz que em Shavuot, eles ficam acordados a noite inteira em antecipação à ortoga da Torá pela manhã, e as crianças são levadas à sinagoga para escutarem a leitura dos 10 mandamentos. Então são bem criteriosos, bem rígidos em relação a algo que eles necessitam trazer à memória. Então vamos entender agora um pouco mais do evento ali em si, de Atos, aquele dia, aqueles homens reunidos naquela casa. Bom, a primeira coisa que acontece é que houve um barulho de um vento. Que vento é esse? Podemos definir como a chegada do Espírito Santo. Então entenda bem. Exemplo, você ouve um carro passando na rua, e tem certeza que é um carro, porém o barulho que te fez identificar foi produzido pelo funcionamento do motor. Então o carro é um automóvel, com a sua composição de lata, de ferro. Você identificou através daquele barulho, mas o carro em si não é o barulho, vamos falar assim para entender. O Espírito Santo não é um vento. Como sabemos, ele é a pessoa do Pai, do Filho em Espírito. O que impede, às vezes, de compreender é a semântica da palavra Espírito. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor aqui então. Lá em João 6,63, Jesus diz: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, palavras também são semelhantes a vento, que você pode sentir por elas, você pode ouvi-las, mas não pode vê-las. A palavra espírito é traduzida da palavra pneuma, que no grego quer dizer vento. A palavra vento é usada para descrever a palavra espírito. Por causa das características e da natureza do fenômeno espírito. Então, com isso, sabemos que não há uma clara direção de onde vem, para onde vai exatamente. Quer dizer que você pode sentir o impacto dele e ainda assim não pode vê-lo, não conseguimos pegá-lo ou mantê-lo. Observa que há uma diferença de ar e vento. Nós podemos prender o ar, mas nós não podemos prender um vento em atividade. O Espírito Santo, ele não é um vento, então ele
ele perde um pouco a sua personalidade na mente do homem, que usa a palavra vento, pneuma, né? Eu não posso vê-lo, senti-lo, né? Mas eu sei que ele está presente, então fica um pouco assim mesmo. Então entenda que o Espírito, ele não é um vento, né? Mas a descrição do vento é semelhante. Daí Deus permite a palavra Espírito, né, ser usada, porque o seu Espírito tem todas essas características e muito mais. Uma outra coisa que é importante saber a respeito do Espírito Santo é que não há uma forma. Você não pode confundir a pessoa do Espírito Santo com um símbolo que foi dado a ele, que no caso é a pomba. Então assim, né, e até como chama de fogo. Exemplo, nós dizemos que a cruz, né, nós não dizemos que a cruz é a salvação, né, porque sabemos que ela é o símbolo apenas da salvação. Da mesma forma, nós temos, né, o símbolo da pomba, e, né, por causa inclusive daquele evento do batismo de Jesus, mas sabemos, né, que não é a forma da pessoa do Espírito Santo. A única forma de Deus que nos foi dada é na pessoa de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, verso 9, também em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é a imagem expressa de Deus. Lá em Gênesis 1, 27, né, a Bíblia diz que Deus nos faz a sua imagem e semelhança. E o vento, ele tem forma, né? Espírito foi um termo usado para descrever a pessoa de Deus de forma que possa comunicar o seu mistério entre nós. Tanto que a Bíblia, né, ela vai se dirigir ao Espírito Santo usando outros termos, né, tipo Consolador, Deus, Senhor, né? Então, nunca foi fácil para o homem entender e compreender a Deus. A exemplo disso é Moisés, né, que pergunta para Deus qual é o seu nome, e Deus diz, eu sou o que sou. Né? Nos mostra então a dificuldade que o homem tem de conhecer a Deus. Por quê? Somos matéria. Matéria, corpo, tem facilidade de conhecer matéria, mas Deus é espírito e por isso, para conhecer, né, deve estar em espírito, como Jesus nos disse sobre os adoradores que adorem espírito em verdade. É por isso que existe a oração no espírito, que está lá em Judas, capítulo 1, verso 20, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando no Espírito. Então, esse orar no Espírito, né, em línguas estranhas, é o mesmo que conectar o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. E isso concorda, né, com Romanos capítulo 8, verso 26, depois nós vamos voltar aí para entender um pouquinho melhor de Romanos 8, 26. Então, não esqueça, né, matéria fala com matéria e espírito fala com espírito. Né? O Espírito Santo é a pessoa a qual ninguém vai entender ou conhecer senão através de uma vida espiritual, uma vida verdadeira para com Deus. Tá bom? Então agora nós vamos passar para um outro acontecido naquele dia. O que acontece em seguida, depois do barulho daquele vento, que a gente já sabe que o vento não é o Espírito Santo, mas enfim, a chegada dele fez o barulho do vento e o que acontece depois, né? A tradução da NVI ajuda a entender um pouco melhor. Diz assim, ó, e viram o que parecia línguas de fogo, né? E depois pousava sobre eles. Está lá em Atos, capítulo 2, verso 3. Lembra daquelas traduções antigas, né? E viram línguas repartidas como que de fogo. Isso aí realmente faz uma certa confusão. Então, na realidade, eles viram coisas parecidas com chamas de fogo, no formato de língua. O formato é o que o autor conseguiu ali, né, interpretar. Entenda, a melhor figura, né, que eles acharam para esse formato foi língua da cor de fogo. Eles queriam explicar o sobrenatural que estava acontecendo ali. Então podemos compreender tanto da parte, né, dos que relataram, assim como do autor, que é Lucas, né, que não foi
tão fácil, principalmente por ser algo inédito na vida deles, descrever aquilo que eles viram. Por causa da escrita, né, alguns chegam até a pensar, né, e a chamar de língua de fogo, uma forma de falar, né, como se a oração em mistério fosse língua de fogo. Aquilo foi um evento sobrenatural que Deus permitiu naquele dia, assim como já permitiu algumas vezes, né, irmãos orando ali, ver anjos na igreja e muitos outros sinais, mesmo nos nossos dias. Isso aí tem acontecido. Então o autor descreve, né, os sinais acontecidos no formato de língua, né, e a cor de fogo. Inclusive o fogo, né, em sua dúplice interpretação na Bíblia, traz uma série de perguntas feitas pelos alunos quando a gente está em sala de aula. Já ouvimos até, né, chamar o batismo com o Espírito Santo de batismo com fogo. Aí, porém, tem um detalhe aí, né, que nós precisamos compreender. Então, fogo na Bíblia. Primeiro, né, a Bíblia menciona fogo de Deus. Fogo do altar, né, chamas de fogo do candelabro. O fogo de Deus que caiu do céu na oração do profeta Elias, entre outros. Outro evento, né, é a palavra que surge na origem, né, significa o segundo é que a Bíblia também vai dar, né, um sentido de fogo, né, de um lado oposto, né? Exemplo, o lago de fogo que está descrito em Apocalipse. Então o uso da palavra fogo, né, toma outro sentido quando associado à palavra batismo, né, por causa do que está lá em Mateus capítulo 3. Veja bem, batismo, né, no latim é imersão, né, baptismos. Então, naquele dia houve uma imersão sobre aqueles que estavam ali reunidos naquela casa, né, e foi pelo vento. Se para se batizar deve haver uma imersão, né, em Atos 2 vai relatar que aquela casa foi cheia de vento, o batismo, né, que eles receberam. O batismo ou imersão no fogo é um mergulho, né, que haverá, vamos dizer assim, no dia do juízo final. Mateus capítulo 3, o verso 11 e 12, mostra os 3 tipos de batismo mencionado. E diz assim, João falando, né? Eu vos batizo com água, primeiro batismo, para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Aí ele vai falar, e ele os batiza com o Espírito Santo, que é o segundo, e com fogo, que é o terceiro. Ele traz a pá, vê o contexto, ele traz a pá na sua mão, né, ele limpará a sua eira, juntando o trigo no celeiro, né, mas queimará a palha, aí fala em queimar de novo, né, num fogo que não se apaga, terceiro batismo. Então, não seria comum chamar o batismo do Espírito Santo, né, de batismo com fogo, embora nós podemos pedir o fogo de Deus, né, desejar ser uma brasa viva e por aí afora, mas, né, quando se une batismo com fogo, aí a Bíblia já relatou um significado para isso, ok? Vamos seguir então o evento? Todos cheios do Espírito Santo começaram a falar em outra língua, né, de acordo com o poder dado a cada um deles. Então veja bem, existe pelo menos 3 motivos de oração em línguas. Entenda isso. A primeira é a oração em língua em que fazemos a Deus. Essa oração em línguas, né, ela pode e deve ser feita sempre que queremos e em qualquer ocasião. É um tipo de oração que edifica o cristão, ela é necessária. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, né, do 1 ao 4. Nós vamos voltar nesse versículo aí. O segundo é o tipo de oração que também
né, em língua estranha, mas que é uma profecia. Esse tipo, né, é acompanhado de um dom. E a diferença entre o que ora se edificando em língua e o que ora em profecia, né, é justamente o dom. O dom, porque quando é dado à igreja, Deus permite que a mesma tenha o entendimento, ou seja, há um intérprete para aquilo, né? Orar em línguas é falar com Deus, profecia é Deus falando com a igreja. Então, é aquele evento onde um está falando em língua e o outro está interpretando, entregando à igreja. Uma terceira forma de oração em língua, né, é a capacidade que Deus dá a alguém de falar num outro idioma, mesmo sem entender, né? Isso não é muito comum no nosso meio, até mesmo porque não tem motivo. Mas Deus, por exemplo, permite a pessoa falar em francês, né, na hora da oração de um culto, ou às vezes numa oração no aeroporto, né, se Deus tiver ali um recado, né, para alguém, para um francês no caso, alguém que só fala no idioma francês, próximo de quem está orando. Então, naquele dia de Pentecostes, houve várias manifestações do poder de Deus, né? Dentre elas, a oração em língua estranha, né, em mistério, e outra em idiomas, a qual, né, os próprios que falavam não entendiam, mas o povo ali reunido, né, ficou maravilhado de ouvir as maravilhas de Deus, tanto que os que moravam no mesmo lugar dos discípulos, dos apóstolos, também não entenderam, e por isso eles começaram a falar a possibilidade de estarem embriagados, né? Inclusive foi a esses que Pedro pregou, foi a eles que ele pregou, né? E então vamos seguir aí à luz de mais alguns versículos para compreender melhor essa questão aí de oração em língua, ok? Bom, eu citei 1 Coríntios capítulo 14, já nos mostra aí, né, no verso 1, que a preocupação de Paulo é com a igreja. Então, em todo o assunto, embora mostre aí benefícios, né, da pessoa orar em línguas, né, ele está preocupado com o tipo de pregação, né, que é feito naquela igreja, condizendo com o verso 19. O verso 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então vê que é a preocupação dele. O verso 19 ele vai dizer assim: todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis, né, para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Isso aí ele está referindo à língua estrangeira. Ao mistério, a língua de mistério, língua estranha. O verso 2, né, de 1 Coríntios 14, já mostra o benefício de falar em língua estranha. Pois, diz assim, pois quem fala em uma língua, né, não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, né? Em espírito fala o quê? Mistérios. Então eu acho que só de Deus permitir, que está escrito na Bíblia, que é uma forma misteriosa, um idioma misterioso, né, já nos dá a entender que na mente realmente não vai haver entendimento, né? E aí surgem alguns opositores, né, contra a língua estranha, e eles vão ali, né, um tempo atrás criaram até um vídeo, né, e provavelmente isso aí partiu de alguém que já era crente, porém o erro foi entender a oração em língua como um simples sinal. Vamos entender isso? O crente tem que entender a oração em língua como poder. Sinal é para os de fora. O verso 22 e 23 diz assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, ok? E não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. O verso 23, assim, se toda a igreja se reunir, né, falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Então veja bem, por que isso nasce de quem é crente? Por entender a oração em língua como um simples sinal. Não compreendeu a necessidade, o conteúdo de orar em língua. Note que em 1 Coríntios capítulo 12, né, que diz que há variedade de línguas, né, ela na verdade ela é um tipo de dom, né?
entre os dons de cura, de operação de milagre, de palavra de sabedoria, né, de discernimento de espírito, entre outros, né? O outro ponto é que o dom da variedade de língua, né, é um, e o dom da interpretação de língua é outro. Então, como que Deus capacita alguém a falar o idioma em que tem que ser outro para interpretar, se estivesse falando de idiomas internacionais? O verso 5, né, a outra, pela palavra, pelo poder de operação de milagre, a outro pelo profecia, discernimento de espírito, e a outro ainda fala desse jeito, interpretação de língua. Então a um é dado o dom de falar em língua, ao outro interpretação, né? Também o verso 14 que diz: pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente, ela fica o quê? Infrutífera. Grave isso. 1 Coríntios 14, né, vai falar que realmente nós não entendemos o que é orado no Espírito. Verso 21 fala sobre outras línguas e língua estrangeira, deixando bem claro, né, que essa ideologia aí cai por terra, esse mal de Satanás aí. Uma coisa é a oração em mistério, outra coisa é a oração em idioma, né? Diz assim: pois está escrito na lei, por meio de homens, né, de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros eu falarei ao meu povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Paulo cita aí, né, com essa passagem, o livro de Isaías, capítulo 28, verso 11, né, que está escrito assim: pois bem, com lábios trópegos e línguas estranhas, Deus falará a este povo. E dando sequência ao verso 4, né, ele revela o poder da oração em línguas, né? O que significa edificar? É fazer, fundar, partir do solo acima, né? E ele diz assim no verso 4: quem fala em línguas, né, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. O problema, né, foi nos apegar a essa segunda parte do versículo, entendendo a necessidade de Paulo para aquela igreja, né, que necessitava de uma palavra melhor, né, para a igreja. Isso também é uma preocupação de todos nós, né, de querer mesmo edificar a igreja. Bom, verso 5, na parte B do verso, ele diz, né, profetizar é maior, a não ser, diz assim o verso 5, gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem, né? Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, ou seja, há poder na oração em línguas, né? Por esse motivo, né, no mesmo capítulo, Paulo nos dá a dica de que é importante fazer até mesmo uma outra oração, né, num momento aí, depois de uma oração em línguas, orar pedindo a Deus interpretação daquilo que o próprio Deus permitiu que saísse de você, né? Como está no verso 13. O verso 13 está escrito: por isso, né, quem fala em língua, ora para que possa interpretar. Tá lá no verso 13. Bem, o verso 15, né, Paulo dá uma dica aí de como orar. Devemos orar, né? E primeiro indica a oração em espírito e depois em entendimento. Está lá no verso 15. Né? Talvez porque depois de edificar, né, você tem mais entendimento. Aí o verso diz assim: então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, né? Cantando em espírito, ele vai dizer, né? Também cantarei com o entendimento. Então é muito comum, né? Você pode começar a sua oração orando em línguas, você pode começar o seu momento com Deus orando em línguas. O verso 18, né? Ele não tira a espiritualidade do fato, né? Dizendo que ele até mesmo fazia naquela época mais do que todos eles. Verso 18 ele fala assim: eu dou graças a Deus por falar em língua mais do que todos vocês.
Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 39, né, ele diz para não proibir orar em línguas, né? Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Observe que em Atos capítulo 19, verso 6, né, eles oraram com oposição de mãos, né? Diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, a oração em língua está em várias partes do Novo Testamento. Eu comentei que falaria sobre Romanos 8, 26, né? O Espírito Santo intercede por nós, gerando um gemido inexprimível. Veja bem, está escrito assim: também o Espírito, né, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém orar. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que quer dizer inexplicáveis. Isso quer dizer sobre uma intenção que acontece, né, às vezes no momento ali que nós estamos orando em língua, não sabemos o que está acontecendo nem mesmo ao nosso redor, quanto mais, né, com um ente querido que mora numa outra cidade, num outro país, e aí você está ali intercedendo por ele, às vezes sem saber por quê, porque a oração em língua, como nós já compreendemos aqui à luz do versículo, não nos permite compreender, mas você está ali intercedendo, que é uma forma de oração em língua. O espaço da oração em tempo, né? Da mesma forma que o espaço da respiração, né? A postura do corpo. Por que eu estou falando isso? Bom, para compreendermos e entendermos que nós devemos muito orar, ser cheio do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, orar em línguas, reforçar cada dia a nossa vida espiritual com uma boa oração, de preferência na parte da manhã, para você começar o seu dia abençoado, instruído. Nós não entendemos que a oração em língua ela edifica, então se você edificar a sua estrutura interior, se você firmar ela, você terá condição de ter um dia de muito mais vantagens, muito mais abençoado, não tem nem comparação. E tem uma ligação muito grande com o espaço, com o tempo de oração, né? É como se a oração ela fosse a respiração do Espírito, né? E ela precisa, para ela encher, para ela edificar ainda mais, ela vai precisar de um tempo maior. Então, muito cuidado com esse hábito de pequenas orações, oração de 1 minuto, oração de 5 minutos, e sempre isso, nunca crescendo. É propósito de Deus que você cresça, é propósito de Deus que você venha a ser cada dia maior no reino de Deus, ok? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É comum, né, que às vezes fique alguma dúvida num assunto tão difícil, tão polêmico, mas eu creio que em nome de Jesus nós podemos tirar todas essas dúvidas. Inclusive, essas dúvidas vão começar a sair se você ver esse vídeo mais de uma vez. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula. Seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Grande abraço.